Fala pessoal, tudo jóia? Meu nome é Adriel Sten Garcia, eu tenho 28 anos. Nesse vídeo eu quero explicar o que me levou a criar esse canal e qual a melhor forma de você aproveitá-lo. Bom, não vou entrar em muitos detalhes da minha vida, mas assim como muitos brasileiros, nunca me dei bem com o inglês. Estudei mais de 13 anos em escolas convencionais e, como a maioria das pessoas, saí sem entender nada. Fui contemplado com uma bolsa atlética para estudar nos Estados Unidos quando tinha 19 anos e precisei aprender inglês em apenas um ano para poder receber o benefício. Isso já tem quase 10 anos e hoje, depois de um ano aprendendo inglês, 4 anos em curso universitário nos Estados Unidos e mais 5 anos ensinando o idioma aqui no Brasil em várias escolas de renome como a Wise Up, Wizard, IAGE, Red Balloon e Maple Bear, percebi algumas coisas. Notei que durante meu aprendizado, o fato de eu ter usado um guia do idioma para direcionar meus estudos foi algo fundamental para o meu resultado a longo prazo. Percebi também que a maioria das escolas de inglês não possuem um guia como esse, causando assim algumas situações que travam o aprendizado de muitos alunos nas escolas de idiomas. Exemplificando essas situações, as quais eu vou chamar de falácias, vou tentar nesse vídeo validar a necessidade de um guia como o que estou propondo no canal para um aprendizado mais coerente e inteligente. As falácias das escolas de idiomas nada mais são, na verdade, que estratégias de marketing. Conhecendo a cultura brasileira da preguiça e sabendo a pressa dos alunos em falar o inglês, a maioria das escolas vendem cursos com essas falácias para atrair o público. O brasileiro, convencido de que agora achou o método milagroso e fácil, paga um dinheirão para no fim, mais uma vez, se decepcionar. Precisamos entender que antes do desejo de que você aprenda inglês, grandes escolas de idiomas têm o intuito de lucrar. Se elas te falarem que você vai ter que ralar para aprender, você vai cair fora e eles vão fechar as portas. Mas a verdade é uma só: no pain, no gain. Vamos dar uma olhadinha então nas falácias das escolas para você ver se você se identifica com uma delas. Falácia 1. Aqui só falamos inglês desde o primeiro dia de aula. Acho excelente o uso do idioma a ser aprendido em sala de aula e também incentivo o uso dele em sala o máximo possível. Porém, no nível básico, o qual é o nível da grande maioria dos brasileiros, o uso apenas do inglês, principalmente por parte do professor, limita demais o aprendizado. Quantas vezes passei 2, 3 aulas para explicar o verbo to be em inglês, enquanto poderia ter feito em 10 minutos em português? Imaginem se te prenderem em uma sala com pessoas falando apenas russo. Você acha que vai aprender russo? Não, você não vai. Ou seja, prefiro 1000 vezes explicar o conteúdo em português e depois sim exigir que o aluno use ele em inglês. Falácia 2. Aqui não estudamos gramática, focamos apenas na conversação. Os alunos são atraídos por esse tipo de falácia, pois ela dá a sensação que a gramática é uma perca de tempo e, na maioria dos casos, o aluno tem pressa para se comunicar. No meu aprendizado do inglês, entretanto, eu percebi que enquanto não entendesse o porquê certas coisas eram diferentes no inglês, eu não tinha confiança de usá-las. Não estou propondo aqui um estudo exaustivo da gramática para a leitura de Shakespeare, onde temos que saber nomes e jargões. Estou apenas dizendo que precisamos entender como o idioma funciona. Não dá para apenas memorizar frases e sair repetindo como algumas escolas ensinam. Tanto é que qualquer escola de inglês nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e qualquer outro país de fala inglesa, você vai ter muito mais conteúdo de estrutura gramatical caso você vai fazer o intercâmbio lá. E isso nos leva à terceira e última falácia. Falácia 3. Aprendemos naturalmente. As crianças não vão para a escola estudar regras, elas aprendem a falar, ouvindo e repetindo. Cansei de ouvir isso por parte dos vendedores. Eles estão certos. Crianças aprendem primeiro a falar e depois de alguns anos apenas é que vão aprender as regras de leitura, escrita e gramática. Testemunhei isso nas escolas que têm público infantil e é lindo de ver como elas aprendem sem se preocupar se está certo ou errado ou se é diferente do português. Elas ainda não têm estruturas linguísticas bem formadas em suas cabeças e estão prontas para receber coisas novas. Isso é lindo, não é mesmo? Mas você já parou para pensar que não somos mais crianças?
Nossa mente já é racional. Queremos entender o porquê antes de fazer qualquer coisa. Não absorvemos mais com tanta facilidade. Temos medo de errar. E por isso que testemunhei tantos casos nos Estados Unidos em que os pais já moravam 10, 15 anos no país e não tinham aprendido idioma, enquanto os filhos de 4, 5 anos já eram fluentes tanto em inglês quanto em português. Resumindo, a ideia do aprendizado de uma forma natural e sem o estudo das estruturas do idioma e com todo o conteúdo em inglês é realmente maravilhoso, mas apenas para os pequenos. Conforme o tempo passa, isso funciona cada vez menos. Bom, percebendo tudo isso durante esses anos lecionando para diversas idades e vendo a omissão das escolas de inglês no ensino das estruturas para não assustar os alunos, eu decidi criar esse canal. Destrinchei todo o idioma inglês e cheguei a cerca de 200 estruturas que vão desde o famoso verbo to be até coisas avançadas. Criei também um livro onde cada página possui os requisitos necessários para o ensino daquela estrutura. Essas páginas podem ser visualizadas através do vídeo. As estruturas são explicadas em português para total compreendimento. A ideia é que meus alunos aprendam as estruturas em casa para que possam, durante as aulas, realmente praticar o inglês e assim ganharmos tempo na prática da sala. O canal também foi criado para guiar os alunos em tópicos já dominados e tópicos ainda por serem aprendidos, facilitando assim a noção do aluno do quanto já foi aprendido por ele e o quanto ainda falta. Como já tive o trabalho de criar todo o conteúdo audiovisual, resolvi disponibilizá-lo para que os alunos e professores possam também usufruir dele à medida que acharem válido. O canal não tem intuito de ser um curso de inglês, até porque não disponibiliza de outros recursos essenciais para o aprendizado do idioma, como vocabulário, fala, leitura e escrita do inglês. Por isso, quero deixar claro que não estou condenando as escolas de inglês. Muito pelo contrário, muitas têm materiais excelentes para o aprendizado das habilidades que acabei de mencionar. Porém, como dito anteriormente, sinto falta de conteúdos visando o entendimento da estrutura, ou seja, recomendo o uso do canal sempre junto de outras ferramentas onde você possa desenvolver todas as habilidades necessárias. As aulas desse canal são curtas, com no máximo 10 minutos de duração, e estão enumeradas da forma que eu achei mais interessante para um aprendizado progressivo. Mas, como o inglês não é uma exata, nada impede de você aprender algo avançado e depois voltar para um tópico mais básico. Bom, é isso aí, pessoal. Se você, como eu, aprendeu ou está aprendendo inglês depois da adolescência, vai provavelmente concordar comigo que o entendimento das estruturas é fundamental para a racionalização do idioma. Se você aprendeu o idioma quando criança, ou seja, alguém com muita facilidade para línguas, talvez não concorde comigo. Enfim, o conteúdo foi desenvolvido como ferramenta para meus alunos e estou disponibilizando para quem achar válido. Para contato e esclarecimento de dúvidas, os meus contatos vão ser disponibilizados na descrição do vídeo. Valeu, pessoal, um abraço!